Boa tarde. 5 de abril de 2013, a data de hoje vai marcar o judiciário amazonense. Pela primeira vez, o Amazonas levou a júri popular um crime de trânsito. Christian Silva de Souza é acusado de homicídio doloso, quando há intenção de matar, por ter atropelado e matado um menino de 4 anos em 2010. O julgamento de Christian iniciou na manhã desta sexta-feira. Pela primeira vez no Amazonas, um crime de trânsito foi a júri popular. Emocionados, familiares de Mateus aguardavam otimistas a condenação do réu Christian Silva de Souza, de 30 anos. Ele é acusado de atropelar 4 pessoas durante uma procissão no bairro Santo Antônio em junho de 2010. Entre elas, o menino Mateus Alves Gomes, de 4 anos, que morreu no acidente. Na época, testemunhas alegaram que Christian dirigia o carro alcoolizado e, para desviar da procissão, fez uma manobra e subiu na calçada, onde atingiu as vítimas. Queremos que esse caso seja um exemplo para toda a sociedade, para as famílias, que muitas pessoas que bebem e dirigem tenham consciência, que podem estar tirando vida de outras pessoas, de crianças. Esperamos sim que seja feita a justiça, que o assassino seja condenado e que a justiça marque uma época de que seja feita justiça mesmo, sabe? Que nem outras famílias derramem mais lágrimas como temos derramado. O julgamento foi presidido pela juíza Mirza Thelma, da primeira vara do Tribunal do Júri. 7 testemunhas de acusação foram convocadas pelo Ministério Público. A defesa não apresentou testemunhas. O advogado do réu afirmou que iria pedir a condenação do acusado, mas iria propor a desclassificação do crime de homicídio doloso para o culposo, quando não há intenção de matar. Acidente de trânsito é acidente de trânsito. Não importa quem morra, ainda que seja o presidente da República. Porque bebeu, quem não bebe, é muito difícil. Atira a primeira pedra quem não bebeu. A acusação contestou o argumento. Na verdade, nós não temos dúvida nenhuma de que alguém que ingere bebida alcoólica, trafega numa via em marcha ré, em alta velocidade, faz uma manobra perigosa e absurda como ele fez, atingindo pessoas que estavam na calçada, agiu assumindo o risco de produzir o resultado. Então, portanto, tem que ser condenado por homicídio doloso e as 3 tentativas de homicídio em relação às 3 vítimas sobreviventes. Durante o julgamento, as 3 vítimas do atropelamento foram ouvidas, entre elas a avó materna de Mateus, Rosineide Alves. Todas contaram com detalhes o dia do acidente. Ao ser ouvido, o réu Christian Silva de Souza disse que, ao manobrar o veículo, os freios apresentaram problemas, o que o fez perder a direção do carro. Christian disse também que não havia ingerido bebida o suficiente para estar alcoolizado. Se condenado, o réu pode pegar uma pena que varia de 12 a 30 anos de prisão. Depois de quase 8 horas de julgamento, Christian Souza foi condenado a 31 anos de prisão. Parte da pena corresponde à morte de Mateus e a outra parte ao atropelamento de outras 4 vítimas. O advogado de Christian vai recorrer da sentença para que a pena seja enquadrada como lesão corporal. Até o julgamento da apelação, Christian ficará em liberdade. Caso a apelação não seja aceita pela juíza, ele será preso. Depois de quase 17 horas de julgamento, na madrugada de hoje, Elmar Libório Carneiro, de 43 anos, conhecido como Macaxeira, foi condenado a mais de 190 anos de prisão em regime fechado. Quem tem mais informações é a repórter Carla Silva. O julgamento terminou por volta de 2 horas da madrugada desta sexta-feira. Elmar Libório Carneiro, de 43 anos, conhecido como Macaxeira, foi condenado a 191 anos e 22 dias de prisão em regime fechado. Macaxeira é acusado de participar diretamente da rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, o CONPAG, em 25 de maio de 2002. Na ocasião, 13 pessoas morreram de maneira cruel através de arma de fogo e armas brancas, como o martelo. Na chacina, 13 pessoas foram mortas de maneira cruel por meio de armas de fogo e armas brancas, como o martelo. Ele foi acusado de trancar os portões de acesso às alas do presídio no dia da chacina, que resultou na morte de 12 detentos e um agente penitenciário. Segundo Macaxeira, na época, a rebelião foi motivada após a morte de um detento muito querido por ele, identificado como André. Para o Band Cidade, Carla Silveira.
A advogada de Macaxeira afirmou que vai recorrer da decisão. E depois de 4 dias sem aulas no município de Iranduba, hoje os professores retornaram às salas de aula. A greve iniciada na segunda-feira chegou ao fim nesta quinta-feira. Professores e prefeitura fecharam um acordo quanto às reivindicações salariais. Os educadores com nível superior passam a ganhar R$ 1.209 pela carga horária de 20 horas semanais. Já os professores com magistério vão receber R$ 1.099 pela mesma carga horária de trabalho. Aproximadamente 14 mil alunos da rede fundamental de ensino de Iranduba vão ter as aulas repostas para evitar prejuízos ao calendário escolar. Está pensando em comprar um carro novo? A hora é boa. O governo federal prorrogou o IPI para veículos novos. Em Manaus, as concessionárias apostam nas promoções e esperam um crescimento de até 6% nos próximos meses. Dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores revelam que as vendas de veículos novos no Amazonas foram quase 3 vezes piores que a média do resto do país em março. No estado, a queda foi de 15,5% quando comparada a um ano atrás. No Brasil, a queda foi de 5,5%. A iniciativa do governo federal em prorrogar o IPI reduzido para veículos 0 quilômetro animou as concessionárias de Manaus. Esse gerente pretende aumentar as vendas em até 6%. Estamos bastante animados, estamos preparando promoções para esse mês de abril, para que a gente continue, o cliente continue comprando o seu veículo Chevrolet. Nessa concessionária, os carros populares correspondem a 40% das vendas da loja. O campeão de vendas é esse aqui, que varia entre R$ 36 e R$ 45 mil. Para chamar a atenção dos clientes, a concessionária aposta nas promoções, mas ainda tem dificuldades com os bancos. Eles estão mais restritivos para aprovação de créditos. Os bancos estão mais restritivos, ficaram mais criteriosos, pedindo entradas maiores. Então, assim, a análise de crédito ficou bem mais detalhada, bem mais complicada um pouco. E um princípio de incêndio em uma Kombi na rua Teresina, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus, deixou o trânsito lento e assustou quem passava no local. Uma Kombi com princípio de incêndio foi flagrada na manhã desta sexta-feira em Manaus pela equipe de reportagem da TV Band Amazonas. Para evitar a explosão do veículo, motoristas de outros carros emprestaram extintores para contornar o incidente. O trânsito ficou congestionado. 2 funcionários de uma empresa de produtos gráficos ocupavam o veículo, mas nenhum sofreu ferimentos. Segundo o motorista, depois de ouvir um forte barulho, a Kombi de ano 2008 começou a incendiar. Bom, eu ia subindo aqui e a Kombi começou a pegar fogo, o rapaz passou do meu lado e falou que estava pegando fogo. Só que eu pensava que alguém tinha me batido atrás, tá entendendo? Quando eu olhei, realmente estava saindo fogo. Rapidamente eu saí, pedi para o meu colega pegar o extintor, só que o nosso extintor não está prestando. E o fogo começou a invadir a Kombi e apareceram uns rapazes para ajudar a gente aí, né? E graças a Deus amenizou mais o fogo aí, mano. Levou um susto? Um susto, medonho. Veja a seguir, secretários do interior se reúnem para discutir políticas ambientais e ainda, mulher é presa acusada de tráfico de drogas e corrupção de menor. Ela usava adolescentes para vender drogas no bairro Monte das Oliveiras.